Também alguns de Manassés passaram a Davi, quando ele veio com os filisteus à batalha contra Saul, ainda que não os ajudaram, porque os líderes dos filisteus, depois de terem feito conselho, o despediram, dizendo: com nossas cabeças ele passará a seu senhor Saul. Quando, pois, ele veio a Ziclag, passaram-se a ele dos de Manassés, Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai, chefes de milhares dos de Manassés. E estes ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram guerreiros valentes, e foram capitães no exército, pois naquele tempo todos os dias, eles vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como um exército de Deus. E estes são os números dos chefes armados para a batalha, que vieram a Davi em Hebrom, para passar a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá que traziam escudo e lança, 6.800, armados para a batalha. Dos filhos de Simeão, guerreiros valentes para batalhar, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, porém, era o comandante dos descendentes de Arão, e com ele 3.700. Isadoc era um jovem guerreiro valente, e da família de seu pai 22 líderes. Dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, 3.000, porque até então ainda havia muitos deles que ainda trabalhavam pela casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800, guerreiros valentes, homens ilustres nas casas de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram convocados por nome para virem a tornar Davi rei. Dos filhos de Issacar, conhecedores dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus líderes, e todos os seus irmãos seguiam suas ordens. E de Zebulon, 50.000, que saíam como exército preparados para a batalha, com todas as armas de guerra, capazes de batalhar com firmeza de coração. E de Naftali 1.000 capitães, e com eles 37.000 com escudo e lança. E dos danitas, preparados para a batalha, 28.600. E de Asser, dos que saíam como exército, prontos para a batalha, 40.000. E da além do Jordão, dos rubenitas, dos gaditas, e da meia tribo de Manassés, como toda a variedade de armas de guerra para batalhar, 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em posição de batalha, com coração íntegro, vieram a Hebrom, para constituir Davi rei sobre todo Israel. E também todos os demais de Israel tinham a mesma intenção de constituir Davi o rei. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos haviam-lhes feito preparativos. E também os seus vizinhos, até de Issacar, Zebulon e Naftali, trouxeram pão sobre asnos, camelos, mulos e bois, e alimento de farinha, bolos de figos e passas, vinho e azeite, bois e ovelhas em abundância, porque havia alegria em Israel. Então Davi teve conselho com os capitães de milhares e de centenas, e com todos os chefes. E Davi disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros aos nossos irmãos que restaram em todas as terras de Israel, aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades e em seus arredores, para que se ajuntem conosco, e tragamos de volta a nós a arca de nosso Deus, porque não a buscamos desde o tempo de Saul. Então toda a congregação disse que assim se fizesse, porque isso pareceu correto aos olhos de todo o povo. Assim Davi ajuntou a todo Israel, desde Sior do Egito, até chegar a Mate, para que trouxessem a arca de Deus de Curiate-Jearim. Então Davi subiu com todo Israel a Balá, que é Curiate-Jearim, em Judá, para dali trazerem acima a arca de Deus, o Senhor, que habita entre os querubins, a qual é chamada pelo seu nome. E levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre uma carruagem nova, e Uzai e seu irmão guiavam o carro. E Davi e todo Israel celebravam diante de Deus com toda a força, e com canções, harpas, saltérios, tamboris, símbolos e com trombetas. E quando chegaram à eira de Quidom, Uzai estendeu sua mão para segurar a arca, pois os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e o feriu, por ele ter estendido sua mão à arca, e morreu ali diante de Deus. E Davi teve desgosto, porque o Senhor havia atingido Uzá. Por isso ele chamou aquele lugar Pérez Uzá, até hoje. E Davi temeu a Deus naquele dia, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, em vez disso ele a trouxe à casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca de Deus ficou na casa de Obed-edom, em sua casa, por 3 meses, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto ele tinha. Então Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e também madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros, para lhe edificarem uma casa. E Davi entendeu que o Senhor o tinha confirmado por rei sobre Israel, pois seu reino tinha sido exaltado por causa de seu povo Israel. E Davi teve mais esposas em Jerusalém, e Davi ainda gerou filhos e filhas. E estes são os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Elpelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada e Elifelete. Quando, pois, os filisteus ouviram que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. E quando Davi ouviu falar disso, logo saiu contra eles. E os filisteus vieram e ocuparam o vale de Refaim. Então Davi consultou a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, e tu os entregarás em minhas mãos? E o Senhor lhe disse: sobe, porque eu os entregarei em tuas mãos. Davi subiu, pois, Baal-Perazim, e ali os derrotou. Então Davi disse: por minha mão Deus rompeu meus inimigos, como se rompem as águas. Por isso chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim, e ali deixaram seus deuses. E Davi mandou que fossem queimados a fogo. Porém os filisteus voltaram a ocupar o vale. Então Davi voltou
voltou a consultar a Deus, e Deus lhe disse: não subas por trás deles, em vez disso rodeia-os, e vem contra eles em frente das amoreiras. E será que ouvires, quando tu ouvires o ruído do marchar das tropas pelas copas das amoreiras, então sai a batalha, porque Deus sairá diante de ti para derrotar o acampamento dos filisteus. E Davi fez como Deus lhe mandara, e feriram o acampamento dos filisteus desde Gibeão até Gezer. E a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras, e o Senhor fez todas aquelas nações temerem a Davi. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que antes havia prometido por meio dos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca do seu filho, que, quanto à carne, nasceu da descendência de Davi, e declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele recebemos graça e apostolado, para a obediência da fé entre todas as nações, por causa do seu nome. Entre elas sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, e chamados de santos, convosco haja graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, agradeço ao meu Deus por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque a vossa fé é anunciada no mundo todo. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como sem cessar faço menção de vós, rogando sempre em minhas orações, que agora, de alguma maneira, finalmente, tenha eu a oportunidade de, pela vontade de Deus, vir vos visitar, pois eu desejo ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, para que sejais fortalecidos. Isto é, para eu ser consolado juntamente convosco pela fé mútua, tanto a vossa, como a minha. Porém, irmãos, não quero que ignoreis que muitas vezes pretendi vir à vossa presença, mas fui impedido até agora, a fim de que eu também tivesse algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a não sábios. Portanto, quanto a mim, pronto estou para anunciar o Evangelho também a vós, que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu, e também do grego. Pois no Evangelho se revela a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A riqueza faz ganhar muitos amigos, mas ao pobre, até seu amigo o abandona. A falsa testemunha não ficará impune, e quem fala mentiras não escapará.